Meu convidado de hoje no Quem é Quem é uma pessoa especial. Ele é jornalista com 50 anos de história para contar. Paulista, mas que mora em Florianópolis há muitos anos. Recentemente lançou um livro e está ensinando os publicitários um novo conceito para slogans. Eu falo de Eloy Simões. Eloy, primeiramente eu quero dizer para você que é uma honra enorme para mim te receber aqui no Quem é Quem, um jornalista com tanta bagagem. Eu devo até arriscar e dizer que eu fico um pouquinho nervosa, assim, né? De ter uma pessoa tão famosa, tão querida, tão conhecida e com tanto conhecimento na minha frente. Obrigada de coração pelo convite. Eu te agradeço. Tanto elogio, não sou tanto assim, né? Sim, que eu pesquisei a sua vida. Você é modesto assim sempre? Sempre. Sempre não, modesto não, justo. Justo? Justo. Você é paulista de onde, Eloy? Sou paulista de Cachoeira Paulista. É uma cidade que fica no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio. Eu costumo dizer que São Paulo e Rio ficam na grande Cachoeira Paulista. Tá certo, é justo, né? Quando foi que o jornalismo te encontrou? Foi na década de 60, 50. Final da década de 50, quando eu estava me formando pela Casper Libero e aí já fui conseguindo uns estágios e tal, arranjei um emprego público para poder estudar, fiz concurso, né? Vamos deixar bem claro, porque nos dias de hoje essa coisa é meio complicada. E comecei aí. Fazendo estágio num jornal da época que era importante, que era o jornal A Gazeta, e depois como repórter e como editor na Gazeta Esportiva, que era outro jornal importante na época. Uhum. Você lembra qual foi a primeira matéria que você escreveu? Até hoje. Lembro-me porque ao mesmo tempo em que eu fazia jornalismo, eu estava ingressando na publicidade, trabalhando na McCann Erickson e produzindo já um programa chamado Festa Brasileira. Lá eu conheci dois artistas, porque o programa Festa Brasileira ele procurava ter flash de diversos momentos da cultura brasileira. E eu conheci lá duas pessoas radicadas no Embu, hoje chamado Embu das Artes. E eles me levaram para lá e eu conheci o Embu, conheci os artistas e ninguém conhecia o Embu. E eu fiz uma reportagem de 3 páginas. Daí gerou o nome Embu das Artes, né? Começou a ficar famoso e tal. Então eu me lembro com muito carinho desse momento. Com certeza para o resto da vida, né, Eloy? Sim. Me conta uma coisa, e quantos anos você tem problema de falar a sua idade? Não, você tem 50 anos de jornalismo, né? Mas de vida. Não, primeiro eu quero dizer para você que eu sou um garoto. Um garoto de 77 anos, feito dia 1º, sábado passado. Jura? Juro. Estamos então comemorando seu aniversário, né? Isso. Eu não sei se vale a pena comemorar os 77 anos, mas... Com certeza fazer vale, o quê, Eloy? né? Com certeza vale. E 50 anos de jornalismo, mas é um jornalismo onde você não foi só jornalista, você também foi publicitário, né? Você já contou como o jornalismo te encontrou. E a publicidade, como entrou nesse contexto? Por acaso. Por acaso? Minha vida aconteceu sempre muito por acaso, né? Você nunca planejou nada, Eloy? Não, eu jamais tinha pensado em ser publicitário. Eu era funcionário público, como eu contei agora há pouco, para poder fazer o curso de jornalismo e fazer o estágio. E me puseram lá num departamento que era uma loucura, era para despachar, né, carimbar e tal, corrigir carta de engenheiro, aquelas coisas. Bem burocrático, que jornalista adora isso, né? E eu enlouquecia o povo, porque mudava o arquivo toda hora, né? Não tá bom, eu mudava, tá inquieto. Aí uma colega minha, esposa de um publicitário, que certamente iria se livrar de mim, disse para mim, olha, meu marido está precisando de um redator lá, você quer? Eu falei, é lá onde? Na agência de publicidade. Eu falei, quero. Aí fui. Era para trabalhar na área de relações públicas. E eu fui trabalhar com um camarada fantástico chamado José Carlos Fonseca Ferreira, a quem eu devo muito. E aí o Zeca me deu um teste para fazer, me deu algumas notícias, disse, você é capaz de fazer isso aí? Eu falei, me dá.
E ele falou, então eu vou ali fora e já volto. Quando ele voltou, as notícias estavam prontas. Porque eu estava fazendo estágio no jornalismo, que já eu tirava de letra. E ele me contratou na hora. E aí eu comecei a botar o pé dentro de uma agência de publicidade, a CIN, Companhia de Incremento de Negócio. Nome, aliás, muito próprio para os dias de hoje. Infelizmente, a agência foi comprada por uma multinacional e tal. Bom, eu comecei a trabalhar ali na área de relações públicas, fiz alguns anos de relações públicas, aí o departamento de relações públicas acabou porque o principal cliente nosso era a DKV Vemag. Você é uma jovem, nem nunca ouvi falar nisso, tenho certeza. Não. Mas existiu. Existiu. E aí eu fui transferido para o departamento de publicidade, para a área de publicidade. Eu não entendia nada. E como é que foi isso? Fiquei trabalhando lá, fiquei lá. Mas como é que foi até essa que adaptação? Eu fui demitido. E como você não se adaptou, não chegou não, a... me puseram de redator lá. E naquele tempo, redator de propaganda era uma coisa um pouco amadora, né? Eu sei que eu fiquei lá 1 ano, 2 e fui demitido. Aliás, se eu fosse o meu chefe, eu me demitia do mesmo jeito, porque eu era incompetente, incapaz, um absurdo, um absurdo. E aí saí de lá, e aí fui aprender publicidade, fui trabalhar na McCann Erickson, que é uma multinacional. Foi onde eu comecei, já me botaram para produzir um programa, que é o Festa Brasileira, que eu falei agora há pouco, e aí eu comecei realmente a entrar na publicidade. Estou falando aí de 1961. Ah, se vão muitos anos. Eu vou para um intervalo comercial agora, mas eu vou deixar uma pergunta no ar já, para você estudando o que mudou da publicidade de 1961 para a publicidade de hoje. O Eloy Simões vai responder depois do intervalo. Um instante só. Quem é quem de hoje especial conhecendo a história de Eloy Simões, 50 anos de jornalismo e muitos outros anos de publicidade. Eu deixei uma pergunta no ar no último bloco, Eloy. Você começou na propaganda em 1961. Mudou muita coisa de lá para cá? Mudou tudo, absolutamente tudo. Eu diria que a propaganda passou por uma fase, que era a fase em que ela deixava de ser, vamos chamar de amadora, não é? Onde a criação, e eu comecei na criação, o redator trabalhava num andar, o diretor de arte trabalhava no outro, e a gente às vezes nem se conhecia. Se fazia um texto, passava para algum lugar e ia lá na frente, você ia ver um layout qualquer. Uhum. Bom, em 62 mais ou menos, uma agência americana chamada DDB, Doyle Denver Bach, ela revolucionou o mundo da publicidade mundial ao criar uma campanha para a Volkswagen, uma campanha memorável que a gente até hoje cultua. E ela inventou uma coisa muito simples, é o seguinte: redator e diretor de arte têm que trabalhar juntos, os dois pensando ao mesmo tempo. E começou aí. Isso veio para o Brasil, trazido pela UMAP, e depois pela DPZ, e depois pela Standard. E o Brasil começou a experimentar uma fase nova na área criativa. Por sorte, nessa época aconteceu uma geração de fantásticos publicitários, criativos. Eu pertenço a essa redação, embora não seja um fantástico criativo. Eu sempre fui um redatorzinho meio medíocre, mas essa geração ela mudou tudo. Quem é a referência na publicidade do Brasil hoje? Um nome que você poderia citar? De lá para cá? É. Eu vou te citar alguns. Hans Damann, como redator. Neil Ferreira, como redator. Hans Raudenschild, como diretor de arte. Jarbas José de Souza, como diretor de arte. O Jarbas, a gente deve a ele a cultuação do tipo, da tipografia. O Jarbas, no Brasil, e acredito internacionalmente, ele gerou uma geração, um grupo, uma moda, uma forma de atuar, onde o publicitário, o profissional de criação tinha que respeitar o tipo. Ele me dizia, volta e meia, Eloy, um dia
eu vou criar um cargo de diretor de tipos. Alguém que vai olhar o tipo e vai casar com a mensagem para dizer a mesma coisa. Ele não chegou a esse ponto, né, porque a briga era feia nessa altura. Mas alguns desses nomes estão aí até hoje e tal, a gente cultua eles. E as novas gerações? Será que nós estamos ensinando? Você é professor universitário, você dá aula sobre isso. O que você sente dentro da sala de aula? Estão surgindo novas mentes pensantes na publicidade? Será que o nosso futuro está bem guardado? Antes de falar das novas gerações, há uma passagem na história da publicidade que precisa ficar marcada, que é o seguinte: uma geração, após esta brilhante que eu falei agora há pouco, surgiu, mas surgiu com a cabeça de fazer negócio e não com a cabeça de gerar nova linguagem dentro da publicidade. Menos alguns criatividade. Deles, extremamente criativo, mas voltado para uma outra fase da criação, uma outra área da criação. Alguns se tornaram empresários importantes, não me pergunte o nome, por favor, porque eles estão aí e seria agressivo contra eles, mas qualquer um que tenha estudado um pouquinho a história da publicidade sabe disso. E isso acabou fazendo com que aquela geração brilhante fosse desaparecendo do mapa. Alguns ainda estão por aí, mas fosse desaparecendo do mapa. Aí chegamos hoje. Qual é o problema hoje, na minha visão? Em primeiro lugar, apareceu uma coisa maldita chamada computador. Maldita do ponto de vista criativo. Porque os criativos hoje, eles, ao invés de sentar e pensar e conversar e discutir, porque esse é o grande segredo da criatividade, é você ter um parceiro ou alguns parceiros que você possa trocar ideias para emergir, ou eles olham para um computador e tiram do computador aquilo que está dentro do computador. Se você olhar a publicidade hoje, você vai ver como ela ficou fria, ela ficou gelada. É difícil hoje você encontrar uma boa ideia dentro da publicidade. Você acha que falta emoção nas peças publicitárias? Falta emoção, falta emoção. Eu me lembro que na década de 80, aquela geração que eu falei já estava madura, a gente tinha algumas pesquisas que mostravam que boa parte dos telespectadores gostavam dos programas que assistiam, mas ficavam no intervalo esperando os comerciais, né? E alguns intervalos brigavam com a audiência do próprio programa, porque o consumidor tinha prazer de assistir, tinha prazer de rir, de se emocionar e tal. Isso acabou. Se você olhar o que aconteceu no começo deste ano, você vai ver que os próprios anunciantes estão preocupados com isso. Porque o publicitário esqueceu de contar história. E o grande negócio da publicidade é você contar uma história, em 30 segundos, mas uma história. E envolver quem está assistindo naquela história, né? Exatamente. Então, o que fizeram os anunciantes? No começo desse ano, eles realizaram um seminário para ensinar o pessoal de publicidade a contar história. O tema era esse, contar história. Eu trouxe gente de várias áreas e tal, para começar a botar de novo na cabeça do publicitário esse negócio de contar história. Hoje, se você entrar na criação, pode escolher, qualquer um que você quiser. Entrar no departamento de criação, você vai ver um monte de gente olhando para o computador. No meu tempo, você podia até olhar para o computador, mas a gente jogava uma pedra nele, porque a gente queria conversar, para trocar ideia, queria contar qual é a história, o que está passando pela cabeça da gente. Sentir a emoção, né? Exatamente. Por parceiro, hoje não tem mais isso. Pode entrar em qualquer departamento de criação, aquele silêncio. Eloy, e onde isso tudo vai acabar? Qual que é o futuro da propaganda, na tua opinião, com essa constatação tão Eu justa? acho que vai acabar já já. Como eu disse, os anunciantes estão exigindo isso. Estão percebendo, os mais evoluídos. Tanto que organizaram um seminário, exatamente para ensinar o pessoal a contar história. Porque quando você olha as pesquisas que tem por aí, e alguns livros dizem isso, você vai ver que dizem que a publicidade perdeu a audiência, né, na televisão. Está perdendo, porque ninguém assiste e tal.
Mas não é por causa da internet. Ninguém assiste porque ela é gelada, é horrível. Você não consegue se emocionar, não consegue rir. Porque dá para fazer uma peça emocionante para veicular na internet também. Sem então a internet é uma dúvida. desculpa até o termo, mas me parece até uma desculpa para não evoluir, não é não? Isso. E aí chegamos no tema do meu livro, no conceito, né? Quando eu defendo a ideia do conceito, que eu digo, gente, vamos acabar com esse troço de slogan e vamos fazer conceito e tirar do produto a verdade que a gente quer passar, em vez de ficar dando tiro para cima. Esse é o livro que você lançou agora esse ano, né? Exatamente. Então, olha só, o que se exige do conceito? Uma ideia. Exige que ele reflita o produto, né? Que ele mostre a verdade do produto, mas dentro de uma ideia que você possa utilizar na internet, na televisão, no rádio, no jornal, onde você quiser. Aliás, foi bom falar nisso. Se você olhar, outro dia eu estava analisando alguns comerciais que estão por aí, você vai ver que são comerciais de texto. E texto lido, na maioria das vezes. Exato, e tem uma imagem para ilustrar. O que está faltando aí? Emoção. Emoção, uma ideia, um conceito. Para ter ideia tem que ter história. Exatamente. Para conhecer a história tem que estudar, Exatamente. tem que se aprofundar. Parece que a publicidade está vivendo um momento de superficialidade, né? Muito no superficial, no aprofunda, que é essa questão da história que você está falando. Outro dia eu estava refletindo a respeito disso e cheguei na seguinte coisa. Por que, por exemplo, no mercado como São Paulo, né, onde você sempre tem os estudantes e os profissionais de melhor nível, de melhor talento, apesar dessa coisa horrível que está acontecendo aí, e não tem aqui. Por quê? Porque lá você respira publicidade. Lá, onde você vai, tem um evento de publicidade. Lá, você convida alguém para tomar um drink, você senta com a outra pessoa e não tem jeito, você vai começar a falar sobre publicidade. Em outras palavras, lá tem uma cultura que não tem por aqui. Há pouco tempo foi feito aqui um evento voltado para a mídia. Os profissionais não apareceram. Os donos de agência não apareceram. E cadê a cultura? Como é que a gente aprende isso? Trocando ideias. A gente vai para o intervalo comercial, já a gente volta, tem mais Eloy Simões depois do intervalo e a gente também vai mostrar um comercial que saiu dessa mente brilhante e até hoje faz sucesso aqui no Brasil. Um instante só. Bom, hoje a gente está conhecendo um pouco mais da história de Eloy Simões, essa grande mente da publicidade brasileira, que mora em Florianópolis há muitos anos, é professor universitário, é jornalista, mais de 50 anos de estrada. E antes de voltar a falar com o Eloy, a gente vai colocar na tela para você curtir, é 30 segundos, é rapidinho, mas um comercial que saiu da mente do Eloy. Esse é o som do Choquito! Leite condensado, caramelizado, com papos crocantes, é coberto com delicioso chocolate Nestlé. Papá pendurado e não do Choquito é bom, eu também quero, mas quem não estudar vai levar zero. Choquito faz o lanche mais gostoso. Bom, Eloy, esse comercial do Choquito, você ajudou a criar, foi um comercial que surgiram várias versões depois, não é? Várias versões de música, de prosa, de verso, enfim. Conta pra gente, rapidamente, que é o último bloco, já está quase acabando a entrevista, mas eu gostaria de saber como foi criado esse comercial, que é sucesso até hoje. Eu precisava de uma história, né? Como nós conversamos agora há pouco. E aí criei a história de um avô sentado na calçada, na varanda, e de um netinho que passava com a mochila nas costas. E o avô brincando com o netinho, dizendo, o que você está levando aí? Aí diz assim, leite caramelizado, aquela frase toda, Leite né? caramelizado, conversa e tal.
Aí ele fala, é o Choquito, né? Então essa era a história, que ficou uma história bonita, emocionante. Eloy, eu posso te contar que quando eu era pequena, menina mesmo, eu comprava o Choquito e eu falava todo o verso antes de comer. Era uma coisa impressionante. Eu tinha minha irmã, que é 3 anos mais nova, e a gente brigava, né? Não, eu quero comer o Choquito. Não, deixa eu contar aquela historinha antes. Gente, pequena, quer dizer, você encantava tanto crianças quanto adultos com uma história. Pois olha, outro dia eu e minha mulher estávamos no Angelone, e de repente eu vejo que tem uma jovem, que devia ter seus 20 e tantos anos, falando essa frase. Eu estou procurando, e falava essa frase. Você não imagina como eu fiquei emocionada. Eu imagino. Poxa vida, essa menina não tinha nem nascido, né? Porque isso foi criado na década de 70 e ainda hoje está na cabeça das pessoas, né? Exatamente. Mas é um comercial que tem algumas histórias curiosas. É uma propaganda imortal. E tem algumas histórias curiosas, né? Por exemplo, o cliente não queria aprovar. Por que ele não queria aprovar? Porque quem falava era uma criança. E ele dizia assim, ninguém vai entender. Então eu não vou aprovar. Eu disse, mas vamos aprovar, rapaz, vai ficar... Não vou aprovar. Aí eu arrisquei, eu digo, vamos fazer uma coisa? Se eu trouxer um grupo de garotos aqui e eles entenderem, você topa? Ele disse, topa. Eu tinha visto uma molecada jogando futebol na rua e fui atrás. Cheguei lá, chamei a garotada, vocês querem ganhar um Choquito? Sim e tal. É o seguinte, ó, o moço lá dentro vai perguntar para você o seguinte, leite condensado, repetem comigo. A garotada repetiu, decorou. Porque eu não podia correr o risco, né? Claro que Aí, não. Sentamos lá, ele passou o comercial, perguntou, vocês entenderam? Sim, senhor. Então você repete. O garoto repetiu. E você? O outro repetia. E você? O outro repetia. Graças a Deus eles disseram, me dá um Choquito. Aí ia ficar ruim, né? Mas foi aprovado. Foi aprovado em função disso aí. Outra coisa curiosa é que aquele garoto, ele era um azogue. A gente filmava com ele e não tinha problema. Ele repetia a frase dele e já saía brincando. E o avô, que devia ter umas 10 palavras, não conseguia repetir. Aí ele diz assim, não filmo mais com esse velho, eu vou embora. Eu dizia, meu filho, fica aí, precisamos fazer um filme. Não vou, com esse velho eu não vou. Se você olhar o comercial, você vai ver que tem uma mão diferente lá, era minha. Porque ele não esticou a mão para dar o chocolate para o avô. De raiva. Não queria saber. Bastidores que a gente só curte aqui, né? Eloy, o programa está quase terminando. Eu quero te fazer algumas perguntas rápidas para respostas rápidas. Em relação ao jornalismo, eu não posso deixar de perguntar. A gente falou bastante sobre publicidade, mas eu sinto que o jornalismo também sofreu muitas transformações. E eu gostaria de saber a sua opinião em relação ao atual jornalismo brasileiro. Eu acho que falta ao jornalismo brasileiro olhar profundamente os fatos. Eu acho que o jornalismo brasileiro está um pouco ligado à estatística, à pesquisa, e está pesquisando ele próprio as causas. E isso está fazendo com que o jornalismo brasileiro seja um pouco igual, né? Igual, os programas, as opiniões estão um pouco parecidas. Porque falta, talvez por falta de tempo, talvez porque, de novo, a internet facilita tudo, então o cara olha lá e constrói o texto e não vai no fato, não fala com as pessoas. E eu aprendi, fazendo publicidade, fazendo jornalismo, que falar com as pessoas é muito importante. O sentimento, a emoção, a gente tem que sentir para poder escrever. E as fontes também, né? Eu sinto que quando eu estudei, eu tinha um professor que sempre falava para mim, Elaine, não importa o salário que você vai ganhar, mas nunca esquece de uma coisa, o maior patrimônio de um jornalista são as suas fontes. Sim. Sempre. E me parece que isso também está fugindo um pouco da mão do jornalista, né? É porque a fonte está virando o computador, a internet. O copia e cola, o jornal, o site de notícias. Exatamente. O jornalista está muito na redação e pouco fora daquilo que você falou, ouvindo as pessoas. Agora, sejamos justos, um pouco por preguiça, mas muito porque os próprios meios de comunicação enxugaram as redações. Também. Não é? Então, ele tem pouco tempo de sair por aí.
A gente tem que ser justo nesse momento. Qual é o futuro do jornalismo, na opinião de Eloy Simões? Jornalismo brasileiro. Depende do tipo de jornalismo que você fala. Se for o jornalismo voltado para a internet, ele vai passar ainda por um amadurecimento. Nós estamos começando nessa área, né? Se for o jornalismo impresso, ele vai enfrentar algumas dificuldades, porque tem aquelas coisas das plataformas, etc. Mas ele vai acordar, ele vai acordar, porque a gente é humano e a gente tem uma hora que a gente cansa de fazer a mesma bobagem, né? Tá certo. Para encerrar, defina para mim Eloy Simões. Eu? Quem é Eloy Simões? Eu sou Eloy Simões é um cara curioso, um cara que quer estudar, quer aprender e não consegue aprender. Procura, lê feito um louco, ouve feito um doido e não consegue aprender. É um cara permanentemente insatisfeito com o seu nível de conhecimento. Quero chegar na sua idade com esse conhecimento todo, com essa gente, uma humildade, uma energia tão gostosa, dá vontade de ficar aqui com você a noite inteira. Obrigado. Mas terminou o tempo, Eloy, obrigada. Obrigado pela a entrevista, você. pela Muito visita obrigado. à Band. Muitos amigos, você viu, que vieram te receber hoje aqui na Band, né? Muitos amigos aqui na casa. Obrigada para você que curtiu Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nós voltamos no domingo que vem. Uma boa noite para você. Até lá.